pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Meu desejo é que a paz de Deus em Cristo Jesus, que excede todo entendimento, continue abundando em nossos corações. Eu me chamo Luan, tenho 32 anos, casado há 10 anos com a Andressa e sou pai do Lael, que fará 4 anos no dia 19 de setembro desse ano. 18 de setembro desse ano. Meu objetivo aqui nesse canal é trabalhar um conteúdo muito usado nas igrejas evangélicas, sobretudo na Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Como muitos conhecem, a maioria das igrejas evangélicas da denominação Assembleia de Deus trabalham com a CPAD. E nesse trimestre nós trabalharemos um título muito sugestivo e também muito utilizado no campo escatológico, dentro da perspectiva escatológica da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Eu digo escatológico não porque trabalhará a escatologia pura e simples do início ao fim, mas porque já o título e a temática possuem fortes conotações escatológicas. A lição desse trimestre tratará sobre a Igreja e o Império do Mal, falando também sobre como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. Nesses anos, lecionando em algumas escolas dominicais, aproximadamente são 14 anos, eles me propiciaram, na verdade, a oportunidade de estar me aperfeiçoando. Como é que se dá esse aperfeiçoamento? Leituras de livros, artigos, capítulos de livros, bíblias de estudo, enciclopédia, léxicos, de maneira que nós podemos, melhor dizendo, trabalhar de uma forma mais segura, dando aprimoramento àqueles que nos ouvem. E o objetivo deste canal, além de comentar, é dar um passo, não diria um passo metodológico, mostrando um novo método àqueles que lecionam e também àqueles que querem me ouvir, alunos e alunas. Sobretudo, eu me proponho a apresentar uma forma, uma maneira, não digo metodologia, porque a palavra metodologia ela requer um certo rigorismo, uma abordagem mais técnica, mas uma maneira mais simplificada do professor, da professora, apresentar o conteúdo da lição, que já tem um programa estabelecido, de maneira mais acessível, mais direta ao seu aluno. Então me proponho aqui nessa noite a começar, dar esse pontapé inicial, dando um novo prisma, um olhar, alguns detalhes que às vezes passam desapercebidos no decorrer das nossas ministrações domingo pela manhã. Eu gostaria de começar então falando sobre o tema, né? O tema Igreja de Cristo, o Império do Mal. De cara, nós podemos perceber, quando se fala em Império do Mal, que nós estamos detidos num simbolismo apocalíptico, logo de passagem do livro do Apocalipse. Porque o conceito de igreja, a imagem da igreja, vamos dizer assim, Igreja de Cristo, é quase que universal no Novo Testamento. Eu digo quase porque nós temos algumas epístolas, alguns gêneros que não trabalham como os outros trabalham, mas isso norteia o Novo Testamento. Quando falamos de Império do Mal, embora a palavra Império do Mal ela não seja explícita no Novo Testamento, você tem algumas imagens simbólicas, mas não explicitamente assim. Na verdade, é uma imagética aqui, contrastando com a ideia da Igreja de Cristo. Nós percebemos que esse título ele já apresenta, então o professor, a professora precisa já se atentar nisso, uma contraposição do bem, a Igreja de Cristo, e do mal, que representa aqui na linguagem bíblica e tomada de empréstimo pelos autores, o mundo. Então nós já percebemos aqui uma oposição. Essa oposição ela ficará clara ao longo de todo o trimestre. E as imagens também são muito sugestivas. Então elas apresentam aqui a ideia temática de oposição. Você tem a imagem de um farol, representando a Igreja de Cristo, um marco, e você tem a imagem de um mar bravio, representando aqui então as forças, a oposição, o império do mal. Sempre é bom nós nos atentarmos para essas ideias imagéticas
para que nós possamos perceber se elas de alguma forma coadunam, corroboram com a temática proposta. Então, acompanhe comigo na sua lição. Nós começaremos então trabalhando a lição de número 1, que será ministrada no dia 2 de julho de 2023. O tema da nossa lição é a Igreja diante do Espírito da Babilônia. É sempre recomendável, de início, e isso é bom o professor se atentar, que se apresente o comentarista do trimestre. O comentarista do trimestre é o pastor Douglas Batista. Ele já teve oportunidades de apresentar algumas lições anteriores, e o professor, ou melhor dizendo, o comentarista da lição, Douglas Batista, ele é um ministro ordenado da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, preside uma igreja Assembleia de Deus no Distrito Federal, e ele também é presidente do Conselho de Educação e Cultura da CGADB. É um homem experiente, já lecionou alguns trimestres anteriores, não é a primeira vez que ele leciona. Então é sempre recomendável que o professor, a professora, apresente o comentarista. Isso é até uma questão de coerência e também demonstra aos seus alunos que você está ambientado de quem está comentando a revista do trimestre. Eu, de início, já apresentarei a minha forma, como eu leciono. Eu não leio a revista toda. E digo mais, nós devemos tomar cuidado com os extremos. A revista, ela não é para ser lida toda. Você não precisa, você não tem a obrigação, não é, melhor dizendo, adequado que o professor leia a revista toda nas lições dominicais. Só que, porém, ele não pode também correr o outro extremo. Se você cria um conteúdo e não aborda a revista, os alunos irão pressupor, principalmente os mais tradicionais, que o professor, a professora criou uma lição dentro de uma lição. Então nós devemos aqui, obviamente, evitar esses extremos. A ideia de um professor, uma professora que passará 1 hora e 40 minutos, depende, lendo a revista de início a fim, diga-se de passagem, ela vai passar uma ideia de algo muito enfadonho, taxativo, mecânico e repetitivo. Isso não é bom. Se você também apresentar um conteúdo, pegar um tema de um tópico, aprofundar, elaborar, subsidiar com informações extra revista, você pode muito bem, tecnicamente, mas você pode passar a ideia ou você pode dar a entender ao seu aluno, à sua aluna, que você está criando uma lição dentro de uma lição. Afinal de contas, o professor, e junto com os alunos, tem a revista em mãos para que essa revista seja utilizada. Porém, isso não significa que você deve discorrê-la novamente. A revista precisa ser estudada e lida em casa, tanto pelo professor quanto pelo aluno. Então aqui eu vou apresentar a forma como eu toco na revista. Eu não leio toda a revista, mas também não deixo de trabalhar e utilizar a revista. Uma coisa que nunca pode passar desapercebido, é recomendável que o professor, a professora, ele sempre toque na introdução e na conclusão. Ele não pode passar disso. Até mesmo porque a introdução e a conclusão é uma espécie de moldura onde os assuntos serão complementados no decorrer da própria lição. Então, sempre bom tocar na introdução e sempre bom também tocar na conclusão. Você, aluno da escola dominical, sabe que um professor, quando ele se apressa para ler a conclusão, isso é sinal que ele não preparou a sua lição. Por quê? Porque ele tem aquela obrigatoriedade consciente de passar toda a revista e ele fica correndo, não aprofunda, não abre para os alunos. Esse não é o objetivo. Esse tipo de aula não é uma aula feliz. Feliz porque os alunos não apreendem, porque tem um professor que tem a obrigatoriedade de ler toda a revista e não soube utilizar muito tempo. Então, já de início, qual é a minha proposta? Sempre nós devemos comentar, no meu ponto de vista, o texto áureo e a verdade prática, de início. Por quê?
O texto áureo, ele é uma parte, geralmente, da leitura bíblica em classe, que o autor quer dar um destaque. Então ele vai pegar ali um versículo de todo um conjunto, que é a leitura bíblica em classe, e esse versículo, que para o comentarista é enfático, precisa-se ter ali uma relevância, ele coloca no texto áureo. Então repare que o versículo do texto áureo, Apocalipse, capítulo 17, versículo 5, ele se encontra dentro da leitura bíblica em classe, que é Apocalipse, capítulo 17, verso 1 a 6. Então, só fortalecendo aqui o que eu já disse. Professor, o que eu tenho então para falar dentro do texto áureo, tendo em vista que o texto áureo já é lido pelo superintendente? Você tem riquezas ali já para começar no texto áureo. Então, o texto áureo, ele diz assim, na verdade é uma citação bíblica, por isso até que está entre aspas. E na sua testa estava escrito o nome, Mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. Apocalipse, capítulo 17, versículo 15. Então repare que esse versículo já nos traz a ideia de que ele é sequência de um versículo anterior. E, então é recorrência. Nós precisamos entender o contexto quando lermos esse conjunto que vai do 1 ao 6 dentro do capítulo 17. Chama a sua atenção aqui já para um fator, a expressão na sua testa. Essa imagética, essa imagem, melhor dizendo, ela é recorrente no livro do Apocalipse. É recomendável também que nós, professores, devemos ler os versículos, as citações com os alunos. Um professor que não lê as citações, ele dá a ideia de que ele está passando simplesmente pelas citações e ele perde a oportunidade de fundamentar e aprofundar uma passagem, um trecho. Então eu gostaria aqui que você acompanhasse comigo onde no livro do Apocalipse que esse termo, essa imagem da pessoa, dali do personagem ser marcado na testa, ela aparece. Confira comigo o Apocalipse, capítulo 14, o versículo de número 1. É onde ali já vai aparecer essa imagem de alguém sendo marcado na sua fronte, na sua testa. Acompanhe comigo, o versículo diz assim, Apocalipse 14, versículo 1. E olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144.000. Então é um texto bastante conhecido por causa dessa figura, dessas figuras que são os 144.000. Esses 144.000 que em sua testa tinham escrito o nome dele, do Cordeiro, e o de seu pai. Então, aparece aqui no capítulo 14, versículo 1. Analise comigo também Apocalipse, capítulo 7, versículo 4. Apocalipse, capítulo 7, versículo de número 4, que nos diz: E ouvi o número dos assinalados. Repare que o autor aqui não usa o termo testa, né? A tradução, melhor dizendo, ela passa aqui o termo assinalados, foram marcados. E eram 144.000 assinalados de todas as tribos dos filhos de Israel. Então repare que, já de início, você pode mostrar para o seu aluno, para a sua aluna, que dentro do livro do Apocalipse, na verdade prática, extraindo a verdade prática, você tem uma recorrência, pelo menos aparece 3 vezes, a expressão na sua testa, que é uma marca. É claro que em cada passagem tem nuances diferentes. Então você tem a expressão na sua testa, que aparece em Apocalipse, capítulo 17, versículo 5, que no caso é a mulher que está com a testa marcada. Você tem Apocalipse, capítulo 14, versículo 1, que são os 144.000 que tem a marca do Cordeiro e o nome de seu pai. E você tem lá também os 144.000 marcados, assinalados, em Apocalipse, capítulo 7, versículo 14. Então, há uma interface, dá para fazermos um apanhado textual dessa expressão, marcados na testa, na sua testa,
é um simbolismo, evidentemente, dentro do próprio livro do Apocalipse. Está aqui um detalhe, um subsídio, uma fundamentação que você já pode trazer dentro do livro do Apocalipse, nessa expressão aqui na verdade prática. Por isso que eu digo, a verdade prática, o versículo da verdade prática já precisa ser debulhado, já precisa ser averiguado. Donde que o autor do Apocalipse pega essa alusão de marcado na testa? Ezequiel capítulo 9, versículo 4. Só que nesse texto, o anjo que vai aparecer ali, um ser celestial no livro de Ezequiel, ele vai assinalar pessoas dentro da cidade de Jerusalém, a Jerusalém ali na época do cativeiro. Vamos ler esse texto? É sempre bom o professor, a professora acompanhar, ler. Ele precisa ler as citações diante de seus alunos. Isso é recomendável, é aconselhável. O aluno sente segurança. O nome diz lição bíblica, lições bíblicas. Escola bíblica. Nada melhor dentro desse expediente do que o professor tomar uso do texto bíblico. Ler, abrir, conferir. Ezequiel capítulo 9, versículo de número 14. Podemos acompanhar a alusão veterotestamentária do Antigo Testamento, usada no texto neotestamentário do Apocalipse de João. Então, Apocalipse, capítulo 9, versículo de número 4, nos diz assim: E disse-lhe o Senhor ao ser celestial, o homem vestido de linho, do versículo de número 2, passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal as testas dos homens que suspiram e que gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. Isso é um texto de Ezequiel. É bom lembrarmos também que a expressão abominação ela é recorrente também no Apocalipse, em alguns capítulos. Sobretudo também na segunda parte do livro de Daniel, que vai do 7 ao 12. Também aparece esse termo abominações. Então aqui já tem detalhes do texto áureo que nós podemos utilizar aos nossos alunos. Um outro enfoque, uma outra sinalização que o professor, a professora poderiam usar aos seus alunos é o termo mistério. Esse conceito mistério, que é um conceito neotestamentário, sobretudo paulino. Dentro dessa palavra mistério, que vem depois de escrita o nome, na testa da mulher, você poderia dar as seguintes citações, usando aqui o apóstolo Paulo. Por isso que eu digo que é um conceito paulino. Acompanhe comigo 1 aos Coríntios, capítulo 2, versículo 7. Você está, antes de entrar na introdução, olhando para o relógio, é claro, subsidiando, fortalecendo, fundamentando a sua abordagem, já com textos bíblicos não soltos, mas fundamentados pelas expressões do texto áureo. 1 aos Coríntios, capítulo 2, versículo 7. Diz assim o texto: Mas falamos a sabedoria de Deus oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para nossa glória. Para entendermos o contexto, precisamos começar no versículo 1 do capítulo 2 de 1 aos Coríntios. Em seguida, ainda dentro do epistolário paulino, você, professor, professora, poderia ler com eles Efésios capítulo 6, versículo de número 19. Efésios capítulo 6, versículo de número 19. Olha o que diz o texto. Carta aos Efésios, capítulo 6, versículo 19. E por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho. Existem outras passagens onde o apóstolo Paulo usa o termo mysterion no grego, mas poderíamos concluir com aquele célebre hino cristológico eclesiológico, que é 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, texto muito conhecido, que nos diz: E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne e foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. Então, o termo aqui, mistério, ele é um conceito paulino. Aqui, utilizado no Apocalipse do João, pode não ter a mesma conotação que o apóstolo Paulo dá em suas epístolas. Aqui é a ideia de algo que está se revelando,
ou que já foi revelado. E nós poderíamos também apresentar nos sinóticos. São textos paralelos. Você pode anotar aí Marcos 4:11, que também aparecerá em Mateus 13:11, e por fim Lucas 8:10. É aquela passagem nos sinóticos da parábola do semeador, quando Jesus fecha e diz para os discípulos: a vós é dado a conhecer os mistérios do reino de Deus. São textos paralelos ali, é uma passagem, melhor dizendo, paralela nos evangelhos sinóticos. Há uma discussão aqui entre os estudiosos da literatura paulina, e isso você pode fundamentar com os seus alunos. É sempre bom você rechear a sua aula com informações. Numa discussão de que lugar o apóstolo poderia pegar esse conceito de mistério. Uns pensam que é do próprio mundo helenístico, havia as religiões de mistério, ali na cultura greco-romana. Você teria ali no Mediterrâneo também desenvolvimentos dos cultos de mistérios. E alguns vão defender também que é uma ideia vinda do judaísmo tardio, pós-exílico, do segundo século sobretudo, e um texto sugestivo que fundamenta essa ideia de que Paulo, ao invés de ter pego esse conceito de mistério, na verdade ele faz uma apropriação, uma adaptação própria, mas ao invés de ele ter pego essa ideia de mistério do ambiente helênico, ele poderia também ter pego do judaísmo tardio do segundo século. Qual é o texto que teríamos para isso? Daniel, capítulo 2, versículo de número 19, quando, orando o personagem Daniel a Deus, ele vai dizer que lhe foi revelado o segredo de noite. É aquele episódio do sonho de Nabucodonosor. Então, há uma discussão sobre de onde Paulo poderia ter pego o conceito de mistério. Se era do mundo helênico ou se era do mundo judaico, do judaísmo tardio, provavelmente ali do segundo século. Então aqui são recheamentos. Nós estamos ainda no texto áureo. Dentro do texto áureo você, professor, professora, tem subsídio, tem informação para passar para os seus alunos, com sempre de olho no relógio, é claro, para também você cumprir aqui o seu propósito. Também entendendo que o aluno ele pode fazer uma pergunta, ele tem que se sentir à vontade para te perguntar. É sempre bom uma aula aberta, onde o aluno tem a liberdade de não atrapalhar o professor longamente. O professor tem que ter esse time, mas de interagir com o professor e com a professora. A leitura da ARC, Almeida Revista Corrigida, nesse texto, repare que ela não é muito fluida. Parece que ela está um pouco embaralhada. Eu vou fazer um teste para vocês aqui, não que você deva mudar a leitura, porque o padrão de versão é a Almeida Revista Corrigida. Mas eu gostaria de ler com você novamente Apocalipse capítulo 17, versículo de número 5, na Almeida Revista Corrigida, e depois numa outra tradução para você ver, para que você possa verificar a diferença na própria leitura, como a construção sintática ela vai se desenvolvendo. Na Almeida Revista Corrigida. E na sua testa estava escrito o nome: Mistério, a Grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. A pergunta é: quem é essa pessoa? Ela é mistério, ao mesmo tempo ela é a Grande Babilônia, ela é a mãe das prostituições, a abominações da terra. Então aqui você tem uma ideia meio que elíptica, né? Parece que você vai adjetivando e você vê que as palavras aqui estão compostas, substantivo, adjetivo. Então não fica muito claro aqui. Agora olha nessa tradução, só para nós verificarmos, de Apocalipse capítulo 17, versículo 5, na Bíblia Peregrino, como muda. Diz assim o texto: na fronte levava um título secreto. 2 pontos. Então repara que mistério já não entra depois dos dois pontos. Ele vem antes. Um título secreto. Aqui está a palavra mistério. Aí começa o primeiro. Babilônia, vírgula, a grande, mãe das prostitutas. Babilônia é a mãe das prostitutas. Não fica claro aqui na Almeida Revista Corrigida. E das obscenidades da terra. Então repare que a leitura aqui é mais límpida, mais clara. Então
Isso é um detalhe que eu gostaria também de passar para vocês. É óbvio que a professora, ele não vai concordar comigo, mas você tem todo o direito de discordar, mas aqui para mim fica uma leitura mais clara. Embora nós precisamos, é recomendável que utilizemos a versão Almeida Revista Corrigida. Verdade prática. O comentarista vai dizer: a igreja deve resistir ao espírito da Babilônia. Ele coloca entre aspas, pressupondo, obviamente, que esse é um termo utilizado nas Escrituras. Então, um dos objetivos dessa lição é verificarmos o espírito da Babilônia. O que é? Essa ideia do espírito da Babilônia está onde? Qual a sua citação? Onde se localiza? Que devemos ter um compromisso inegociável, baseado na autoridade da palavra de Deus, isso é indiscutível. Eu acredito, você acredita, porém devemos entender que nesse trecho do Apocalipse, capítulo 17, versículo do 1 ao 6, vá ao texto, use a sua Bíblia, sua tradução. Você verificará que aqui nós temos uma descrição e que a palavra de Deus ela não entra aqui. Ah, mas professor, ela está de forma implícita. Mas esse que é o problema. Não utilize o implícito onde ele não está. Trabalhe com aquilo que você tem acesso. Então, nós estamos lidando com o texto, tem uma tradução, nós não vamos entrar aqui nas questões técnicas, né? Não se está trabalhando aqui dentro de um panorama exegético, acadêmico, de estudo. Então, o mínimo que nós devemos ter é trabalhar com aquilo que o texto nos fornece, através da nossa tradução, da nossa versão. Então, é bom nós dermos essa pincelada aqui. Um detalhe também que nós devemos ter na verdade prática é que o autor está ciente de que esse espírito, o espírito da Babilônia, ele não só operou lá, mas está operando no cenário atual. E ficará evidente para o comentarista que o espírito da Babilônia, que o cenário atual, melhor dizendo, ele engloba aqui a esfera religiosa, a esfera econômica, a esfera política e a esfera cultural. Isso nós vamos deixar mais para frente. Então, como eu me propus, a leitura bíblica em classe, iremos retomá-la depois. Nós vamos começar pelo início dessa moldura, que é a introdução. Então, a introdução diz assim: o que é recomendável? Eu quero aqui já dar uma deixa. Para que o seu aluno também não fique a par, e ele participe contigo, eu sempre faço isso. Eu peço um aluno para ler. Alguém se voluntaria a ler? Alguém disposto a ler? Um irmão, uma irmã. Isso quebra o gelo, porque a pessoa muito passiva, ouvindo, dependendo de como o professor ou a professora esteja ministrando a aula, ele vai se desligar. Então vai ficar com sono, vai ficar pensando em outras coisas. O próprio ato de alguém ler, na minha opinião, quebra isso. Quebra esse distanciamento. E é recomendável também que você escolha alguém que tenha uma leitura versátil, né, que flua a sua leitura. Porque não entra aqui a questão do irmão ser humilde, da irmã ser humilde. Se você escolher alguém que tem uma leitura pesada, fica difícil até dos outros acompanharem. Então isso é visando o melhoramento, o engajamento dos seus alunos com a lição e com o professor, essa interatividade. Então isso é recomendável ao meu ponto de vista. Se você tem essa dificuldade, leia você mesmo, porque pressupomos que o professor tem uma leitura versátil. Afinal de contas, ele está na qualidade de um professor, de uma professora, então é o mínimo ter uma leitura inteligível. Então a introdução nos diz: o Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo. Por que entre aspas? Porque é citação. Tá? Baseado em Apocalipse, capítulo 1, parte A. Cujo propósito é mostrar, novamente, as coisas que brevemente devem acontecer. Agora, Apocalipse, capítulo 1, parte B. Então o comentarista vai dizer que, por natureza, é escatológico, porém, não só. Você, professor, não pode cair no erro de pegar o livro do Apocalipse, criar aquela ideia dentro da perspectiva escatológica assembleana e começar a montar uma aula dentro de tudo aquilo que você já sabe. Isso é uma tragédia, é uma infâmia, para não dizer que é uma irresponsabilidade. Luan, explicite isso, seja mais claro. Vou dar um exemplo. O professor conhece a escatologia, a perspectiva escatológica assembleana de ponta. Grande tribulação, bodas do Cordeiro, 3 anos e meio de falsa paz, 3 anos e meio da manifestação do anticristo.
Meguido, vai ter aí o milênio, Armagedon, o fim, Deus será tudo em todos. É claro, eu estou sendo aqui muito... estou dando muitos cortes, mas em base, a escatologia assembleana segue essa moldura. Pode ter algumas diretrizes um pouco mais diferentes, mas a base é essa. Então o professor não pode achar que o livro do Apocalipse é isso. Aí o que ele faz? Ele tem essa estrutura escatológica na sua cabeça, deixa a revista de lado e começa a narrar como se ele estivesse pregando. Beleza, esteticamente você vai ter um aluno que vai vibrar mais, que é uma escatologia bonita. Você vai ter alguém que vai prestar atenção em você, pode acontecer, mas no final você feriu o objetivo do qual você deveria ter ciência, que era seguir a lição, extrair a lição, expurgar aquilo que já está escrito e foi preparado. Além de você cometer uma irresponsabilidade, você joga o trabalho do autor que preparou o capítulo por água abaixo. Por quê? Porque você tem a ideia de que o livro do Apocalipse é só escatologia, entra nessas premissas escatológicas e esquece a lição. Não corra esse risco. Não faça isso. O livro do Apocalipse é escatológico. Tá bom, até aí nenhum problema. Zacarias é escatológico, Ezequiel é escatológico, Daniel é escatológico, Isaías tem um trecho escatológico. Marcos capítulo 13 é um trecho escatológico dentro do sinótico. Segundo as Tessalonicenses 2 é escatológico. Quantas sessões escatológicas nós temos? Tanto no Antigo quanto no Novo. Então não posso me prender a isso. Então isso é só uma afirmação do autor. Para dizer o quê? E ele continua. O livro, por ser escatológico, não é de fácil interpretação. Então, o que eu vou fazer se o livro não é de fácil interpretação? Então, preciso apenas entender que isso é uma etapa discursiva, que ele está dizendo que, pera lá, o livro não é fácil, porque ele tem partes escatológicas. Só que eu que endosso aqui, não é só escatológico. Tá? Mas a gente não vai entrar nessas questões. Até mesmo porque você tem ali uma questão política no próprio livro do Apocalipse, onde muitos estudiosos do livro eles concordam nessa questão social de perseguição, Império Romano. Então tem toda uma escatologia dentro da história. Mas vamos passar essa parte aqui. Por isso, e ele continua na introdução, prossegue, convém esclarecer que nesta lição não se pretende identificar a Babilônia literal. Então não há necessidade, segundo o autor, de fazer esse percurso histórico. Né? Babel, Gênesis capítulo 10, as tabelas das nações, se deter sobre o exílio em 586 a.C. O objetivo dele não é esse, porque ele entende que aqui é um uso imagético do próprio gênero literário chamado apocalíptico. Então fique atento a isso, professor e professora. Nem listar os eventos da grande tribulação, dentro da perspectiva escatológica, como eu falei aqui. Nosso objetivo, ele prossegue, é alertar a igreja acerca dos aspectos gerais do espírito da Babilônia, mais uma vez entre aspas. Pressupomos que é uma citação bíblica. Porque se fosse de um livro ou de um autor, ele diria, está entre aspas aqui. Presente no cenário global em que vivemos. Então, o propósito do trimestre, melhor dizendo, o propósito do trimestre, estou com a cabeça na faculdade, o propósito do trimestre todo é esse, mostrar como se manifesta o espírito da Babilônia nesse cenário global, político, cultural, religioso, econômico, etc. Então, como eu apresento a aula? Eu vou por parte. Eu não vou ficar lendo a revista toda. Professor, mas... Luan, professor, fique à vontade, é intercambiável esse termo, não é pedância não. Eu segui o teu cronograma e me sobrou tempo. O que eu faço? Te sobrou tempo, você não vai entregar, você tem um tempo. Não é uma pregação. É um estudo, tem um horário ali, é diferente. Você agora vai usar os outros tópicos, mas você não precisa ficar seguindo certinho, no meu ponto de vista. Tá? Eu vou apresentar, não é um método, digo, não é uma abordagem, repito. É uma forma que eu acho mais dinâmica de apresentar a lição. E o teu dá certo, tá? Pelo menos comigo, os seus alunos percebem que você
está tratando da revista, mas sem seguir mecanicamente a revista. Então vamos lá, eu quero ficar agora aqui no tópico 1 e no primeiro subtópico. Babilônia e seus significados, é o título. Então o subtítulo seria A Grande Prostituta. Ele vai agora falar sobre a grande prostituta, que no versículo 1, ela é, no versículo de número 2, ela vai aparecer, na verdade, no versículo de número 1, né? Da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas. Então vamos lá. A personagem é apresentada como uma grande meretriz. O termo também prostituta, meretriz, é aqui o mesmo. Com a qual os reis da terra se prostituíram. Isso está subentendido no versículo 1 e no versículo 2 do capítulo 17. Vamos ler? E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças e falou comigo, dizendo-me: Vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas. 2. Com a qual se prostituíram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição. No texto bíblico, destacam-se 3 termos gregos. Isso vai aparecer de fato no versículo 1 e no versículo 2. O primeiro termo, aí ele coloca porné, mas tem um Szinho, pornés, mas o termo, a tradução está certinha, prostituta. Depois, pornel, mas o termo no grego, no texto grego é epornelsan, que é prostituir-se. E por último, porneia, mas tem um Szinho também, porneias, que é prostituição. Isso vai aparecer de fato no versículo 1 e no versículo 2. Repare, grande prostituta, final do 1, no 2, com a qual se prostituíram, e lá no fim, beberam com o vinho da sua prostituição. Então, é uma palavra até conhecida dentro da língua portuguesa. Na mensagem dos profetas do Antigo Testamento, agora o autor vai fazer uma visita aos textos do Antigo Testamento, sobretudo na literatura profética. Ele vai usar 2 profetas maiores, Isaías e Jeremias, e usará 2 profetas menores. Na verdade, é até interessante, ele moldura da seguinte forma: ele começa e termina com profetas menores. Ele começa com Naum, termina com Oséias, e no meio ele tem os 2 grandes, Isaías e Jeremias. Então ele vai dizer, na mensagem dos profetas do Antigo Testamento, essas expressões apontam para a idolatria, isto é, a prostituição espiritual ou religiosa de Israel. Repito, acompanhe esses versículos. Você não vai ler, não vai pular. É recomendável que você abra a sua Bíblia e leia com os seus alunos estas citações. Então vamos lá. Naum capítulo 3, versículo de número 4. Talvez alguns alunos tenham dificuldade. Espere um pouco, que eles achem, porque Naum é um livro que está bem embaralhado lá no meio da Bíblia. Se ele não tiver Bíblia de marcador, pode ter uma certa dificuldade. Naum capítulo 3, versículo 4 vai dizer: Por causa da multidão dos pecados da muito graciosa meretriz, da mestra das feitiçarias, que vendeu os povos com os seus deleites e as gerações com as suas feitiçarias. Então, de fato, ali aparece o termo porneias. Essa é a passagem de Naum, capítulo 3, versículo 4. A outra citação, vamos lá, conferir, isso tem que ser um exercício entre os professores. O professor tem que ler. É recomendável que ele leia as citações com os seus alunos. Isaías, capítulo de número 23, e versículo de número 15, diz assim o texto: E sucederá naquele dia que Tiro será posta em esquecimento por 70 anos, conforme os dias de um rei. Mas no fim de 70 anos, Tiro será como a canção de uma prostituta. Então aqui, no termo prostituta, aparece a palavra pornés. Eu gostaria de ler esse versículo aqui na tradução da Bíblia Peregrino, para nós também termos professor-professora, os alunos que acompanham ou que acompanharão terem um pequeno acesso a essa diferença de versão, de tradução, melhor dizendo. Bíblia do Peregrino, aqui, capítulo de número 23, versículo 5. Olha o que diz:
Perdão, versículo de número 15. Naquele tempo Tiro ficará esquecida 70 anos. Aí ele tem uma nota no texto mesmo, entre parênteses, anos dinásticos, e ao fim de 70 anos aplicarão a Tiro o refrão da prostituta. 2 pontos, aí tem a sequência do versículo, desse versículo 15 no versículo 16. Então repare que a estrutura ela muda na Bíblia do Peregrino. E Oséias capítulo 2, versículo 5, que é uma crítica a Israel, naquele simbolismo da prostituta, que representa a nação, com as suas 2 filhas. Vamos ler? Oséias capítulo 2, versículo 5 vai dizer: porque sua mãe se prostituiu, aquela que os concebeu ouve-se torpemente, porque disse: irei atrás de meus namorados, que me dão o meu pão e a minha água, a minha lã e o meu linho, o meu óleo e as minhas bebidas. Versão Almeida Revista Corrigida. Então, repare que, exceto o texto de Isaías, capítulo 23, versículo 15, que está falando ali sobre Tiro, provavelmente a dinastia do rei de Tiro. Todas as outras citações de Amós, de Jeremias e de Oséias falam sobre a infidelidade de Israel. Então o autor, corretamente, ele faz esse paralelo entre a deturpação nacional de uma nação e aqui o pecado moral também, provavelmente, do Império Romano, que subjuga ali os cristãos do Mediterrâneo ali, que estão naquela parte. Então, prosseguindo, ele vai dizer: em Apocalipse, as muitas águas onde a prostituta se assenta simboliza multidões seduzidas pela idolatria. O próprio texto vai dizer isso. Paganismo e sua oposição à fé cristã. Apocalipse 17:15, vamos lá conferir, porque não está na leitura bíblica em classe. O próprio anjo vai dar essa interpretação. Então aqui é um copia e cola, né? Um copia e cola santo. Apocalipse 17, versículo de número 15, confira lá. E disse-me um dos 7 anjos: as águas que viste onde se assenta a prostituta são povos e multidões e nações e línguas. Prosseguindo e fechando, o comentarista vai dizer: assim, depois de apresentar os termos gregos, depois de apresentar o equivalente na literatura profética e a interpretação do anjo em Apocalipse capítulo 17:15, ele conclui: assim, a prostituta é identificada como uma das facetas da imoralidade. Aqui eu discordo com ele e vou mostrar por que discordo. Ela não é uma das facetas. E do falso sistema religioso. Que falso sistema religioso é esse? O texto da leitura bíblica em classe em Apocalipse, capítulo 17, versículo 1 ao 6, ao meu ver, não apresenta nenhum sistema religioso, nem implícito e nem explícito. O que temos aqui é uma descrição de uma mulher intitulada como prostituta, que tem adornos e que se assenta sobre muitas águas. E, na verdade, por que ela não é faceta? Ela é a própria representação daquilo que não é bom. Vamos dizer assim, para sermos mais simplistas. Ela não é uma faceta. Eu digo isso porque, se nós trabalharmos sobre, um pouquinho mais na frente, sobre a tríade do mal, o que é a tríade do mal? O falso profeta, o dragão e a besta, que é o anticristo. Aí sim nós temos representações, distinções, facetas. A mulher, ela não é uma faceta. Nesse texto, ela é o ícone de uma figura demasiadamente estranha e que representa uma oposição. Tanto é que o versículo 5 vai dizer: e na sua testa estava escrito o nome mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. Não são pessoas diferentes. Isso são apenas adereços que estão ali assinalados. Mas a pessoa é uma, na visão, é claro, né? Não é uma pessoa literal, mas que representa ali a prostituta. Então aqui eu discordo, não é faceta. Ela é a própria representação. E aí ele vai dizer, pelo falso sistema religioso representado pelo espírito da Babilônia, entre aspas. E, enfim, ele colocará uma citação.
Eu lendo, o que pensei? Vamos encontrar agora essa expressão espírito da Babilônia nessas duas citações. Lá no final do tópico 1, subtópico, que é Apocalipse 14, 8, 17 e 5. Confira comigo, então, o aparecimento da expressão espírito da Babilônia, até entre aspas, 14, 8. Diz assim: e outro anjo, que não é mais um daqueles 7, é outro, está dentro dos 7, mas não é aquele. E outro anjo seguiu dizendo: caiu, caiu Babilônia, aquela grande cidade que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua prostituição. Está falando caiu Babilônia. Não temos a menção de um espírito, de uma virtualidade do mal, representando o espírito da Babilônia. Depois, verifiquemos o capítulo 17, versículo 5. E na sua testa estava escrito o nome, é o texto que nós lemos: Mistério, a grande Babilônia, mãe das prostituições e abominações da terra. Pergunto para você, ainda mais nós que temos aquela mania de tudo tem que estar escrito ali, ao pé da letra, tem que ser Bíblia. Nós arvoramos isso, até com muita propriedade. Onde está o termo aqui, espírito da Babilônia? Não aparece. Por enquanto não achamos. Não achamos uma definição do comentarista e não achamos aqui o aparecimento dessa expressão em nenhuma citação. Então isso é algo que você precisa mostrar. Professor, mas eu estou criticando a revista? Não no sentido pejorativo. Você está estudando a revista, mostrando o que não há. Por enquanto, não conseguimos ver uma definição clara do que é o espírito da Babilônia e nem acharmos uma citação. Dito isso, seguiremos para o tópico 2. O espírito da Babilônia. Repare que aqui não tem aspas no título, deveria ter. Não, mas é porque é título? Ele coloca no corpo do texto, mas não coloca no título. Porque dá-se a entender que é uma citação bíblica de alguma passagem do Apocalipse, mas ele não coloca. Vamos para o subtópico 2. No sistema político e cultural. Aqui parece curto, mas eu gostaria de dar uma incrementada, não uma inventada, porque eu acho que tem coisas positivas aqui. O espírito da Babilônia, entre aspas, porque é uma citação, exerce forte influência na política e na cultura. Ele está afirmando. E aí ele vai começar a fazer aquilo que, a meu ver, não é benéfico. São citações que estão isoladas. Estão certas. Representam um pensamento do comentarista, mas elas estão isoladas. E aí você forma aquilo que eu chamo de anacronismo. O que é o anacronismo? Você dá uma citação como se o autor daquela época pensasse igualmente aquilo que o autor está pensando e querendo demonstrar. E não vai encontrar. Mateus 13, 38 e 1 João 5,19. Acompanhe esse texto comigo. Vamos para 1 João 5,19, ao afirmar que o espírito da Babilônia exerce uma influência forte na política e na cultura. 1 João, primeira epístola de João, capítulo 5, versículo de número 19, nos diz assim: sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. Então repare que aqui já há um binômio. Mundo, fora da igreja, aquilo que não é sagrado. Depois vamos para Mateus 13, 38. De novo nós estamos ali dentro dos relatos parabólicos, sobretudo do grande semeador. Mateus capítulo 13, confira esse versículo aí. Versículo de número 38 irá nos dizer: o campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. Pergunto para você, o que essas duas citações têm a ver com essa afirmação? O espírito da Babilônia exerce forte influência na política e na cultura. Na política e na cultura. Mas aí eu pergunto, e nós? Você tem que fazer essa pergunta. A igreja também não exerce uma forte influência na política e na cultura? Sim ou não? Então é uma pergunta que a gente precisa fazer. Tanto é que nós temos bancadas evangélicas que nos representam lá. Nós temos um grande eleitorado que elege diversos candidatos.
dos três poderes. Nós temos influência ou não temos? Nós formamos cultura ou não formamos? E aí eu faço uma pergunta. Isso é de cunho mais, digamos, um pouco diferente da lição, mas eu não queria aqui pontuar. Quem é que forma a política, a polis, e a cultura, o ethos? São os seres humanos. Então isso tem a ver com um ponto de vista que eu não devo, enquanto professor, criar uma ruptura. Para ser mais claro, isso aqui não presta. E isso aqui é bom porque está sobre a nossa guarda, a nossa jurisdição. Eu não posso criar esse binômio aqui não. Tá? Como se tudo aquilo que não fosse nosso é ruim. Tá? Até mesmo porque nós somos cidadãos culturais e políticos. Então a gente tem que tomar cuidado com algumas afirmações aqui que são muito distanciadas. Prosseguindo. Pautas progressistas de inversão de valores são impostas em afronta à cultura cristã. Opa, nós temos agora duas culturas? Afinal de contas, existe uma cultura cristã em detrimento da cultura? Professor, como é que eu entro nesse assunto? Eu acredito que passa desapercebido pela maioria. E aqui nós temos um problema a ser pensado. A cultura cristã é diferente da cultura? Existe uma cultura que não seja uma cultura cristã? Ou toda cultura é cultura? Bom, então eu, particularmente, enquanto professor, preciso emitir uma opinião. Para mim, cultura é cultura. E essa cultura é composta por pessoas de diversas religiões. Ah, o senhor é ecumênico. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que aqui ele vai falar que as pautas progressivas, elas são impostas em afrontas à cultura cristã. Mas e aquela pessoa que não é cristã e diz que é a favor das culturas familiares, de morais elevadas, mas ela não é cristã? Eu crio uma separação sem uma necessidade. Então, cultura é cultura. E essa cultura, dentro dela, você tem várias formas de se expressar religiosamente falando. Porque o nosso Estado ele não é teocrático, ele é laico. Então, você precisa ter isso em mente. Ah, eu não concordo, eu discordo. A questão não é essa. É o ponto de vista que fazemos uma separação que, ao meu ver, é perigosa, de cultura cristã e de cultura. Porque a sua aula, se você não souber tocar nisso aqui, ela vai ter um tom apologético, de defesa, quando a proposta da leitura bíblica em classe, que norteia, não deveria ser essa. E não é essa. É uma descrição da mulher, e aí você precisa ter um recurso hermenêutico para interpretar o que o autor quer dizer através desse simbolismo lá na descrição da mulher, assentada e ataviada, representando também a Babilônia que está caindo. A gente não pode fugir. Seguindo, aí ele vai dizer, aqui tem um tom mais pessoal, né? Tais como apologia ao aborto, ideologia de gênero, legalização das drogas e da prostituição. Aí ele cita um texto de Isaías, capítulo 5, 20, que começa com o Cântico da Vinha, dizendo, ai daqueles que chamam mal e bem, e fazem da luz das trevas, e tornam amargo em doce. Bom, de fato, o autor pode até ali estar pensando nessas contraposições. Mas, repito, a gente tem que tomar cuidado de usar um versículo e achar que esse versículo está fundamentando corretamente essa ideia. Então isso aqui precisamos ver com cuidado. Para que eu afirme isso enquanto transmissor, é preciso que eu faça um estudo, no mínimo apurado, melhor dizendo, daquele versículo ali, para entender o que o autor quis dizer. É isso aqui? O que isso tem a ver com a nossa época? Com todos esses movimentos de legalização de aborto, ideologia de gênero, legalização das drogas, e da prostituição. Logo, o patrulhamento ideológico, ou seja, a massificação, a imposição de uma determinada ideologia e o seu acompanhamento, se aquilo está sendo seguido por uma minoria ou por uma maioria, estigmatiza como fundamentalista, ou seja, pessoas que levam determinado texto ao pé da letra. Fundamentalismo não é isso, mas é uma forma de apresentar o fundamentalismo. Na verdade, os cristãos evangélicos, a maioria, são
apresentados em centros de esquerda e em movimentos acadêmicos como os cristãos fundamentalistas. Existem muitos, de fato, mas nem todos são. Mas para darmos uma noção do que é o fundamentalismo, nós precisamos pesquisar, porque esse termo ele surge num congresso nos Estados Unidos, no início do século XX, se eu não me engano, ou no final do XIX. Mas o fundamentalismo é uma forma mais sofisticada de dizer um crente fanático, seria isso. Ele vai dizer, somos rotulados de fundamentalista quando nós discordamos dessas pautas que estão acima. E aí ele vai citar versículos, Lucas 6:22, 1 Pedro 4:4. Bom, esses versículos aqui falam de perseguição. É o contexto dos discípulos sendo perseguidos. Mais uma vez, eu não leio por conta disso. Não gera um desgaste até você ler um texto, ele não está falando disso. Ele, mais uma vez, é colocado aqui. A censura contra quem defende os valores bíblicos. Aí ele vai citar mais uma vez. Lucas 12, 11 e 12. O contexto ali é perseguição. Vos expulsarão das sinagogas. 1 Timóteo 6, 3, 5. Naquele dia, espíritos malignos se levantarão em homens fraudulentos, tendo comichões de ouvido, a apostasia dos últimos dias. Aquele contexto ali de Paulo a Timóteo. E aí ele vai dizer, a grande mídia, as artes, a literatura, a educação promovem o doutrinamento contrário à fé cristã. Isso aqui é um absurdo, gente. Pô, professor, eu não imaginava que o senhor iria por essa linha. Eu não estou seguindo linha nenhuma. Porque nós não estamos na grande mídia também? Nós não estamos nas artes? Não há arte cristã? Há muita. Pensa no mercado gospel. Nós não estamos na literatura? O cristianismo não entrou nisso? Eu estou falando até do cristianismo evangélico, segmento evangélico. Porque quando falamos de cristianismo, nós temos o catolicismo, os ortodoxos, os reformados e os evangélicos. Né? É claro que eu estou sendo aqui muito sofístico, né? Mas seria isso. Nós não estamos na educação, existem escolas cristãs. Então, eu tenho que tomar cuidado com essa visão. É o diabo. Essa visão aqui está fora. Tudo que não está aqui, porque você cria no seu aluno uma imaturidade. Eu não penso a fé dessa forma. É muito difícil você falar de um assunto, lecionar uma lição sem você se envolver estritamente com isso. Então, repito, a grande mídia, as artes, a literatura, a educação promove o doutrinamento contra a fé cristã. Não sai de casa. Não coloca o seu filho para estudar. Porque ele vai ser atacado 24 horas. Não é isso. Até mesmo porque nós estamos nesses setores aqui. Nós estamos na grande mídia e estamos. Liga o seu canal sábado pela manhã. Nós estamos nas artes, nós estamos na literatura e nós estamos na educação. Ah, mas eles fazem o mal. Aí é uma interpretação. Mas eu não posso usar esses meios como se nós não utilizássemos e como se eles fossem ruins pura e simplesmente. Essencialmente. Então isso aqui é um perigo. Para mim é um ponto mais perigoso desse momento aqui. Tá? Então eu dou meios e eu emito a minha opinião, não de criticar, de falar, mas vai ter horas que não tem como, haverá horas que não tem como você concordar com tudo. Entende? Porque não é esse o objetivo do canal. É passar, é mostrar detalhes que talvez vocês não viram aqui. E aí eu fecho, tá bom? O tópico 3, subtópico 3º. Tópico 3 é a posição da igreja diante do espírito da Babilônia. Mais uma vez, sem aspas. Repare que aqui eu não li a revista toda. Eu fui nos tópicos e pegando alguns tópicos. No tópico 1 eu peguei um, no tópico 2 eu peguei o subtópico 2, e no tópico 3º eu peguei o subtópico 3º e fecho agora. Aguardar a volta de Cristo. A dispensação da graça, então, seja um termo aqui dentro da visão dispensacionalista, evangelical, norte-americana, abarcada no Brasil há muito tempo, termina com o arrebatamento da igreja antes da grande tribulação. Aí ele vai dar uma série de citações dentro, como eu falei no início, daquela estrutura escatológica na perspectiva assembleiana. Professor, tem outras? Tem. Elas são corretas? Cada uma delas tem o seu ponto de vista. Não vou ler o texto,
aqui tem 1 Coríntios 15, 51, 52, Paulo, lá falando da ressurreição do corpo. 1 Tessalonicenses 1 e 10, aquele texto emblemático da apocalíptica paulina. Depois 4, 13 e 18, apresentando o Senhor com voz de arcanjo. O 5, 9, mas em 2 aos Tessalonicenses 2, 6 a 10, nós temos aqui uma problemática. Por que uma problemática? Porque, na verdade, essa problemática vai aparecer na conclusão. Eu ia ser aqui proléptico, eu iria antecipar um assunto aqui. Vamos lá. Acerca dos sinais que precedem a volta de Cristo, destacamos a apostasia, a inversão de valores, perseguição, guerras, fomes, pestes e terremotos. Mas aí eu faço uma pergunta para você antecipadamente. O que esse assunto da volta de Cristo, nós acreditamos nessas premissas, mas o que esse assunto na volta de Cristo tem a ver com a lição? Tem a ver com a leitura bíblica em classe. Em qual momento a leitura bíblica em classe ela está falando da parousia, do arrebatamento ou da volta de Jesus? Aqui, nesse tópico, há um destoamento, ou seja, uma saída total da proposta, que é falar sobre o espírito da Babilônia. E de pelo menos apresentar algumas partes daquela descrição, da descrição da prostituta, que representa ali uma figura, que ele ainda não falou de fato o que é essa figura. Então aqui a gente saiu totalmente. Tome cuidado para você não criar nessa parte aqui uma lição em cima de outra lição. Falar de um assunto que a revista em si não está tratando. Diante desses eventos, o cristão é exortado a não viver desapercebido, mas esperar a seu Senhor em oração e vigilância. Vai citar Marcos 3,33. Orai e vigiai, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mas pergunto, o que isso tem a ver com a leitura bíblica em classe? Abriu-se um expediente. Ainda requer-se do salvo, enquanto aguarda a bendita esperança, a renúncia à impiedade, às paixões mundanas, e a viver neste presente século uma vida de alto domínio, integridade e santidade. Amém. Concordamos. Mas a pergunta é, o que essa parte tem a ver com a proposta dessa lição de número 1? Com aquilo que está exposto na leitura bíblica em classe. Haja vista que a leitura bíblica em classe não foca sobre a vinda do Senhor. Não trabalha sobre a escatologia. O que você tem ali é o gênero apocalíptico apresentado em uma forma, ou mais, mas símbolo, visão, o anjo intérprete vindo a João, mostrando a ele algo, descrevendo. E aí eu concluo, vou para a conclusão. Então repare que eu fiz algumas pinceladas aqui. A conclusão. Vivemos num período em que o espírito da Babilônia, bem, eu fui no tópico 1.1, eu fui no tópico 2.2, eu fui no tópico 3.3 e eu não vi duas coisas. Eu não vi uma afirmação, possa ser que ela esteja aqui no meio da revista, mas os pontos que eu abordei são esses que me interessam. Eu não vi nesses 3 pontos uma afirmação lúcida que defina o que é este espírito da Babilônia. E outra, pelo fato da expressão estar entre aspas, não achei nenhuma citação onde apareça a expressão espírito da Babilônia. Nem Apocalipse capítulo 14, 8 e nem Apocalipse capítulo 17, versículo 5. Então não achei uma definição e uma referenciação escriturística, sobretudo no livro do Apocalipse. Esse espírito da Babilônia, na conclusão, exerce forte influência na sociedade global. Lembrando que por sociedade global ele entende a cultura, a religião, a economia e a cultura, a religião, a economia e a política. Suas ações buscam completo domínio político, econômico, cultural e religioso em oposição aos valores da fé cristã. Então é um espírito que está em oposição à igreja. O autor afirma isso. O avanço dessas ideologias aponta para a iminente volta de Cristo. Ele cita um texto de Lucas 21, versículo 28. Nesse interlúdio, é dever da igreja oferecer resistência ao mal. Aqui está o problema. Porque quando ele cita 2 Tessalonicenses 2, versículo 6, versículo 7, esse é um dos textos do Novo Testamento de mais difícil interpretação.
que é aquela passagem onde há dois particípios gregos, tokatekon e tokatekon. Só que qual é a diferença? Que um é com ômega e o outro é com ômicron. Tokatekon, tokatekon. Quem é esse que do meio deve ser tirado? Você pode pesquisar aí os grandes autores da literatura paulina, não há um consenso. É a igreja, é o império, é o próprio anticristo, é o apóstolo Paulo. Então aqui ele afirma que é a igreja, mas é uma interpretação, tá bom? Ensinar a doutrina bíblica, Mateus 28:20, ide por todas as nações. Formar o caráter dos discípulos, Gálatas 4:19. E santificar-se para a vinda do Senhor, célebre texto de Hebreus 12:14. Seguir a paz com todos, em a santificação ninguém verá a Deus. Para concluir, eu gostaria de passar rapidamente pela leitura bíblica em classe, e eu concluo. E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças e falou comigo, dizendo-me, repara, 77 é um número significativo no Apocalipse. Há autores que trabalham só com a numerologia no Apocalipse, sobretudo autores italianos. E o número 7, dentro dessa imagética semítica, tem a ideia de completude, de perfeição, de totalidade. O anjo disse, vem, ao anjo intérprete, gênero é apocalíptico, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas. Águas essas que ele dará a interpretação no versículo de número 17, que não está aqui. Versículo 2, com a qual se prostituíram os reis da terra. E os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição. A ideia do vinho, do embebecer-se, ela está dentro de uma estrutura escatológica profética do próprio Antigo Testamento. Isaías usa essas categorias ali também para falar da ira, para falar da condenação. Ela tem uma matriz escatológica mais de juízo. E levou-me em espírito, olha aqui, parece Ezequiel, e levou-me em espírito. Olha aqui uma alusão ao profeta Ezequiel, quando Adonai o transportava para ver, para mostrar a ele as abominações do templo, o que estava acontecendo ali naquele período. E vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor escarlate, que estava cheia de nomes de blasfêmia, a besta. E tinha 7 cabeças, então temos aqui 7 anjos, 7 taças e 7 cabeças. E 10 chifres. 10, na mentalidade semítica, é um número de constituinte, de uma assembleia, constituinte de valor. E a mulher estava vestida de púrpura, imagem que aparece em Isaías, né? Denota uma certa ostentação, uma luxúria, no sentido pejorativo. E de escarlata, adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, e tinha na mão um cálice de ouro, cheio das abominações. Olha a imagem do cálice cheio aqui. É uma imagem desde o Antigo Testamento. E da imundícia da sua prostituição. 5. E na sua testa, o texto áureo, estava escrito o nome, que eu apresentei, que a Bíblia do Peregrino tem uma leitura mais fluida. Mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. E fechando, e vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. Parece aqui que se trata de uma mesma categoria. Os santos, que são as testemunhas, e as testemunhas, que são santos. Aqueles que estão sendo perseguidos. E vendo-a eu, maravilhei-me, não de ficar estupefato com a beleza, mas da forma como a visão se dá, maravilhei-me com grande admiração. Então essa admiração aqui, provavelmente ela tem um sentido, aqui seria muito bom termos acesso ao texto grego, obviamente. É por isso que o trabalho do exegeta é fundamental, sobretudo nessas horas. Que admiração é essa? É uma admiração de alguém que está apreciado por a beleza daquele fenômeno, ou que está simplesmente chocado diante da visão. Então, isso acontece sobretudo na literatura de Daniel. Então, queridos, eu passei esses pontos para vocês. Como vocês viram, mostrei coisas
que eu não concordo dentro da revista, não conseguimos visualizar algo, mas o objetivo é passar o olho, mostrar, lecionar. Meu tom aqui não é fazer qualquer crítica irresponsavelmente, mas também eu não posso deixar passar batido elementos que, obviamente, para mim não estão explícitos e claros e que também eu não vou concordar. Então, como professor, eu preciso ter a consciência que eu emito um juízo, como alguém que está expondo. Eu não gosto de falar professor porque parece pedante, mas como alguém que está expondo, eu preciso ter juízo, que eu preciso emitir aquilo que penso, é claro, com base, com respaldo, não com pedantismo, com achismo, com superficialidade. Preciso mostrar e emitir opinião, obviamente. Espero que vocês tenham se edificado, no sentido de preciso abordar isso, ler o texto bíblico, fazer com que os alunos participem, não ler a revista toda, claro, sempre de olho no relógio, de maneira que haja uma interação entre aluno e professor e a sua aula seja proveitosa, que os alunos venham a ter saudade da sua aula, esperando vir um outro domingo ou dia da sua escala, para que eles possam se alimentar, né? Se edificar aqui com essa lição extraída, no caso a número 1 de Apocalipse, o texto de Apocalipse, capítulo 17, versículo de número 1 ao versículo de número 6. Que Deus continue a nos abençoar, em nome do Senhor Jesus. Amém.